O estágio remunerado é a forma mais clássica que um estudante de direito tem para ganhar dinheiro enquanto você está na faculdade. Onde é que você pode conseguir um estágio remunerado? Bom, eu penso em três grandes locais em que você pode conseguir um estágio remunerado. O primeiro local são nos escritórios de advocacia, né? Os escritórios de advocacia, embora sejam livres para a contratação de um estagiário, eles costumam ter algumas exigências, como por exemplo, você tem que estar cursando determinado período para ser um estagiário de algum escritório de advocacia. Um segundo local que eu penso para você estagiar, que é semelhante com o escritório de advocacia, é o departamento jurídico de alguma empresa, né? Existem empresas que contratam avulsamente determinados escritórios de advocacia para representá-la em juízo, e existem empresas que têm um próprio departamento jurídico, claro, empresas bastante grandes. E o terceiro local para você estagiar de forma remunerada é nos órgãos públicos, né? Os órgãos públicos, eles abrem seleções públicas de contratação de estagiários. São verdadeiros concursos públicos mesmo, né? E aí chega a dúvida do estudante. Qual local, escritório de advocacia, departamento jurídico de empresa ou órgão público eu devo escolher? Qual local que eu devo escolher? Aí eu costumo dividir minha resposta em duas partes, né? A primeira parte tem a ver com o seu perfil, né? O que você quer para a sua vida? Qual é o tipo de profissional do direito que você quer ser? Você pode não saber agora, mas eu já lhe digo, isso muda muito. Às vezes o aluno começa querendo ser juiz federal, promotor de justiça, e a vida o conduz para outras profissões. Mas quando você quer estagiar, em geral, você quer aprender a profissão que você vai seguir no futuro. Então, se você quer ser um advogado, eu recomendo você trabalhar você estagiar no escritório de advocacia ou no departamento jurídico de alguma empresa. Também serve na defensoria pública, nas procuradorias. Todos esses fazem advocacia, todos esses locais fazem advocacia. A diferença é que a procuradoria é um advogado público, assim como a defensoria pública, né? Há uma discussão doutrinária se o defensor é um advogado público ou não, mas eu considero que é. Mas enfim, se você quer ser advogado, você tem essas opções. Se você quer ser juiz lá no futuro, você deve procurar um estágio nos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, nos tribunais regionais do trabalho. Então, você tem que ir para o judiciário se você quer a magistratura. Se você quer ser promotor de justiça, você tem que ir para os concursos, para os estágios no Ministério Público. Enfim, a regra aqui, na minha compreensão, é a especificidade. O que é que você quer ser vai condicionar o tipo de estágio que você vai escolher. Ocorre que você vai saber isso só lá no futuro. Quanto mais diversificada for a sua formação, melhor profissional você vai ser. Porque imagine, você quer ser um advogado, então você estagia no escritório de advocacia, mas também estagia no Tribunal de Justiça, algum Tribunal de Justiça. E você, como estagiário, trabalha num gabinete de um juiz qualquer. Aí, você vai ser um advogado muito melhor se você começa a entender como o juiz raciocina e quais são as idiosincrasias do juiz, como é que um juiz recebe um advogado e o que é que ele não gosta que um advogado faz. Então, isso vai lhe tornar certamente um advogado muito melhor
no futuro. Então, claro, você tem que ter a especificidade, mas procure diversificar para você ter uma formação mais completa. Segunda questão, que é uma questão que é super importante na minha opinião, é o nível de exigência. O quanto você vai ser cobrado como estagiário, e isso vai interferir na sua formação enquanto profissional, no seu nível de estudo enquanto você estiver na faculdade de Direito e na sua própria qualidade de vida. O que eu vou falar aqui pode ser polêmico, mas é uma questão que não é a regra, ou melhor, digamos, é a regra, mas existem exceções. O que é que eu quero dizer com nível de exigência? Em geral, quem trabalha no escritório, o estagiário que está no escritório de advocacia é muito mais cobrado do que aquele estágio feito no serviço público. Falar de novo, em geral, aquele que trabalha no escritório de advocacia é muito mais cobrado do que quem trabalha no serviço público, na defensoria pública, em procuradorias, etc. Isso faz com que, se você é mais cobrado quanto a horários, às vezes até passar dos horários, isso significa que o seu nível de estudo na faculdade, a sua dedicação ao estudo da faculdade pode não ser o mesmo, e a sua própria qualidade de vida pode não ser a mesma. Isso pode lhe engrandecer como profissional, pode lhe dar resiliência, etc., mas podem ter outros efeitos, né? Então, se eu quero ter uma faculdade de Direito mais tranquila, eu, Ronaldo Bastos, optaria por um estágio no serviço público e não em escritório de advocacia, apesar que eu acho que os dois são importantes, né? Por exemplo, você quer ser um advogado. Aí você pode trabalhar no escritório de advocacia ou na defensoria pública. Vamos colocar como essas duas opções, ou numa procuradoria. Qual é a vantagem de trabalhar na defensoria pública? Você vai fazer algumas das coisas que um advogado tem que fazer, como fazer petições e fazer audiências, né? Ver como é que se faz audiências sem a cobrança exacerbada que você pode ter em um escritório de advocacia. Isso é uma vantagem. Qual é a desvantagem da defensoria pública? É que fazer petições e fazer audiências não é nem de longe as únicas atribuições que tem um advogado. Então, por exemplo, prospectar clientes. A defensoria pública não precisa prospectar clientes. Já a advocacia precisa prospectar clientes. O advogado, ele vive de prestação de serviços jurídicos. Se ele não tem clientes, ele não tem quem prestar esses serviços jurídicos, logo ele morre de inanição, né? Então, no escritório você vai aprender a fazer isso. No escritório você vai aprender técnicas de gestão do escritório. No escritório você deve aprender coisas, ou pelo menos de ouvir dizer, sobre marketing jurídico. Tudo isso é importante para a advocacia privada, mas não é importante para a defensoria pública, para um defensor público. Então veja que nos dois ambientes vão ter vantagens e vão ter desvantagens, vão ter aprendizados mútuos, né? De modo que, se você quer ser um advogado e você estagiou em escritório de advocacia e estagiou na defensoria pública, você será um advogado mais completo, ou no mínimo vai sair na frente de muitos outros profissionais.